Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre movimentos tectônicos, nós já trabalhamos a dinâmica interna da Terra com as correntes de convecção, trabalhamos o primeiro tipo de movimento orogenético, que é um movimento convergente e suas derivações, de acordo com as bordas tectônicas, oceano-oceano, continente-continente e continente-oceano. E agora, no segundo tipo de movimento orogenético, vamos trabalhar o movimento divergente, ou também conhecido como movimento construtivo. Fiquem muito atentos a essa explicação, tá? Porque é um dos movimentos mais complexos da gente conseguir entender todo o processo que envolve. Bom, eu divido a explicação desse movimento divergente ou construtivo, e já falo por que é construtivo, em dois tempos. Ou seja, é a mesma placa tectônica no tempo 1 e no tempo 2, só que pode reparar que o desenho esquemático é diferente. Bom, imagina o seguinte: no tempo 1, a gente tem uma determinada placa tectônica, apenas uma, e abaixo dessa placa tectônica, na astenosfera, existem as correntes de convecção. Toda placa tectônica, ela possui dentro da sua estrutura algumas fraturas, algumas falhas geológicas. Isso é normal em uma placa tectônica. Algumas falhas geológicas, elas saem da astenosfera, da base da placa tectônica, e chegam até a superfície. Quando essa fratura ela tem a espessura suficiente para o magma conseguir atravessar, o magma vai realmente atravessar essa estrutura. Então a gente vai ter a estrutura falhada, a placa tectônica com uma trinca, e essa falha geológica comunica a estrutura interna com a estrutura externa. O magma, pressionando para poder sair da Terra, do interior da Terra, ao encontrar essa trinca, essa falha geológica, ele vai pressionar ao ponto de extravasar. Então, o magma extravasa. Então, aqui nós temos o extravasamento magmático. Beleza? Houve o extravasamento magmático. Quando esse magma extravasa, automaticamente se configura no interior da Terra um ponto, uma área de baixa pressão. Porque a região é a área do planeta Terra, da estrutura interna, que há o extravasamento, portanto, a liberação de pressão interna do magma. Toda vez que acontece o extravasamento, nós damos o nome na geologia de hot spot. Hotspot em inglês é ponto quente, e todo o processo de vulcanismo, genericamente falando, ele é chamado de hotspot. Todo extravasamento é um ponto quente na superfície da Terra, porque é um ponto de extravasamento onde tem o alívio da pressão interna da Terra. Só que como essa fratura ela é extremamente fina, às vezes é um fio de cabelo, a espessura, o magma que desloca para essa região para poder extravasar, nem todo ele consegue extravasar, consegue passar. Então a gente vai ter uma pressão interna deslocando para esse ponto, nem todo magma consegue extravasar e parte dele é empurrado para o lado no movimento do magma, criando então a corrente de convecção pela diferença de temperatura e pressão. Nós já vimos em aulas passadas que, dependendo da rotação da corrente de convecção, a gente vai ter o movimento da placa tectônica. Ele é determinado pela rotação da corrente de convecção. Nesse sentido, esse lado da placa tectônica ele é empurrado para cá, para a direita, e esse outro lado da placa tectônica ele é empurrado para a esquerda, em função do sentido de rotação da corrente de convecção. Qual é a consequência desse processo? Que agora essa placa tectônica, em função da fratura existente nela, do extravasamento magmático formando o hotspot, o alívio de pressão interna, a formação das convecções que forçam movimentos divergentes dentro da mesma placa, a gente chama de divergência intraplaca nesse caso, essa placa tectônica ela será forçada, um lado dela para a direita, o outro lado dela para a esquerda. Ao longo de alguns milhões de anos, saindo do tempo 1 e indo para o tempo 2, essa placa tectônica vai sofrer um processo chamado de distensão da placa. Traduzindo, essa placa tectônica ela será esticada.
Já que um lado puxa, o outro lado puxa, essa placa vai ser esticada. O desenho ficaria mais ou menos o seguinte: a placa tectônica vai sofrer uma distensão, então ela vai esticar, o que produz, fruto do movimento divergente, o que produz o afinamento da superfície dessa placa. O meio da placa tectônica vai ser afinado em função da distensão da placa tectônica. Ô Bruno, como que isso daqui, que acontece depois de milhões de anos de um movimento divergente intraplaca, como que isso daqui resulta na superfície terrestre? Onde eu encontro esse tipo de fenômeno? Relativamente simples. Esse processo de distensão da placa eu traduzi nesse desenho que está aqui. Ó. O que vai acontecer? Esse desenho é como se fosse apenas a superfície dessa placa tectônica aqui. Ó. Eu não estou desenhando a espessura da placa inteira, como eu fiz aqui e aqui. Eu desenhei apenas a superfície da placa um pouco mais ampliada. O que a gente identifica é que um lado da placa é puxado, é movimentado para a esquerda, o outro lado da placa é movimentado para a direita, configurando um movimento divergente. Quando acontece essa movimentação, a trinca, a falha geológica presente no meio da placa, que é a origem de todo o processo, ela continua existindo às vezes um pouco mais aberta, e o extravasamento magmático ele também continua acontecendo. É exatamente por esse extravasamento que esse movimento divergente ele também é conhecido como construtivo, porque quando extravasa, o magma sai, solidifica e constrói novas rochas e constrói nova placa. Por isso ele é chamado de construtivo. A gente está formando, agregando material continuamente em função do extravasamento magmático. Então esse extravasamento continua acontecendo. Agora perceba um detalhe. O nível original da placa tectônica era esse que eu estou fazendo de tracejado aqui. Ó. O nível original da placa era aqui. Quando eu falo nível original, é antes da distensão, porque com a distensão há o afinamento da placa tectônica. Então aqui a gente tem o nível original. Esse nível original ele foi rebaixado em função da distensão, do alongamento da placa. Então aqui, o meio dessa placa tectônica, em função do movimento, da força tectônica exercida, sofreu o rebaixamento. Ô Bruno, esse rebaixamento ele é perceptível? Sim. Ao longo de milhões de anos, esse rebaixamento ele pode ser de alguns quilômetros, por exemplo. Então vai acontecer o rebaixamento. Geologicamente falando, mostramos esse rebaixamento por meio dessas setinhas, indicando o sentido do movimento da placa tectônica. Além do movimento divergente, a gente identifica que houve o rebaixamento da placa por conta de movimento tectônico por meio dessas setinhas. Então, numa questão de vestibular, fiquem atentos a esse tipo de simbologia. Quando ele aparece, indica que há algum tipo de movimento tectônico acontecendo naquele ambiente. Então, a setinha indica o rebaixamento. Está indo para baixo, claro. Em função desse rebaixamento, há a formação de um relevo, uma deformação na superfície da Terra. Qual é o nome que a gente dá para esse relevo? Fruto de um rebaixamento derivado da distensão de uma placa em função de um movimento divergente produzido por corrente de convecção. Esse relevo rebaixado de movimento divergente, em função do tectonismo, recebe o nome de fossa tectônica. Não confundam, tá? Existe o que nós já estudamos de fossa oceânica, que é